Amados irmãos, nosso tema desta noite, Viva Diferente. Coloquei no carnaval ali só para provocar, viu? Mas viva diferente, porque eu sei que você que está aqui não está no carnaval, né? Não está no carnaval, graças a Deus por isso. Mas aonde tem carnaval, leia em qualquer outra situação, de qualquer outro movimento pagão, diferente do que a palavra de Deus nos orienta. E nós vamos falar sobre isso, dando ênfase, aos perigos que corremos e aquilo como tem que ser o nosso comportamento nesses dias e diante de qualquer outra festa pagã que porventura vai vir no decorrer do ano e que você vai ter conhecimento. A palavra nos orienta como o povo de Deus precisa viver. Talvez você já esteja calejado de ouvir essas recomendações, mas sempre é necessário. Os irmãos que estão naquela maratona de ler a Bíblia, até o segundo domingo de dezembro, quem já passou aí por Deuteronômio, vai ver que parece que alguns capítulos é um Ctrl-V, Ctrl-C do capítulo anterior. E você vai ver que são as mesmas recomendações, que Moisés está dando ali, que Deus está falando, mais à frente Josué vai falar, e muitas vezes são repetições. E se nós não determos um pouquinho ali em Deuteronômio 6, nós vamos perceber que a palavra de Deus ali é para inculcar aonde quer que as nossas crianças, nossas famílias estejam presentes. Da nossa sala ao caminhar pela rua, viagem, todo lugar você precisa falar da palavra de Deus. Ou seja, é repetições dos mandamentos do Senhor. Então isso não pode ter para nós um pensamento e atitude que é repetitivo, é cansativo. Não, são recomendações bíblicas. A própria Bíblia faz e pratica esse exercício de repetir as ordenanças, orientações do Senhor, para que isso fique inculcado, guardado no nosso coração sempre, e não venhamos esquecer de praticar em todo o lugar, em toda e qualquer situação. Por isso, eu convido a você, eu quero convidar para se ficar de pé um pouquinho, depois nós vamos ficar um bom tempo sentado, não muito tempo, mas um bom tempo, e vamos ler Romanos capítulo 12, versículo 2, uma recomendação de Paulo à igreja, a cada um de nós aqui presente e aqueles que nos assistem neste momento. Quero ler junto com você. A igreja hoje, Ministério de Louvor, benção, nós temos aí um instrumentista novo na igreja, depois vai ser apresentado, não é isso? Como é que é o nome dele, do irmão? Rian, da Igreja Batista, não é isso? Ali de Itaparica? Glória a Deus, seja sempre bem-vindo, viu? Atravesse os bairros e vem nos ajudar, vai ser sempre bem-vindo aí, viu? Que Deus te abençoe e leve o nosso abraço lá. O Ministério de Louvor cantou maravilhosamente bem hoje na Escola Dominical. A Escola Dominical estava linda, parece que nós estávamos vendo o céu aberto, Hoje o culto à noite também, nesta noite, que bênção, tudo está dando certo, graças a Deus. Então nós vamos ver o que Deus vai falar no nosso coração. Romanos 12, 12, eu quero ouvir você também. Vamos ler juntos? Nos fala assim a palavra de Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita de Deus. Vamos de novo? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Poder sentar, querido. Parabéns pela leitura. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, Então, irmãos, longe de nós queremos transformar o mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo tem alguém que reina, comanda, dá as suas diretrizes, que é o maligno, está lá. E é nesse sentido que Paulo vai falar para nós, que já que estamos no mundo, como o Senhor Jesus disse, embora nós não vamos conseguir transformar o mundo, logo quem tem que ser transformado e deve ser transformado somos nós, o povo de Deus. Por isso que Paulo, e não vos conformeis com este mundo, Transformai-vos pela renovação da vosso entendimento, é para dentro de nós mesmos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Dentro do contexto geral da Epístola de Romanos, irmãos, nós sabemos que esta carta, a carta de Romanos, aos Romanos, foi escrita pelo apóstolo Paulo, aproximadamente ali por volta do ano 57, o ano 58 depois de Cristo, e nesta ocasião Paulo estava ali em Corinto. No capítulo 12, especificamente o texto do versículo que nós estamos lendo, Paulo faz uma transição ali dos fundamentos doutrinários da salvação. Nesse capítulo 12, Paulo vai falar sobre justificação, Paulo vai falar sobre santificação e Paulo vai falar sobre eleição. Então, são assuntos, fundamentos doutrinários que regem a salvação que é oferecida a cada um de nós. E ele fala isso para a aplicação prática da nossa vida cristã. Fazendo assim uma breve exposição desse pequeno versículo, desse pequeno texto, nós vamos ver Paulo iniciando esse versículo dizendo assim: não vos conformeis com este mundo. Então a palavra grega aí para conformeis, para não conformar, ela significa tomar forma ou moldar-se segundo um padrão. Então Paulo fala assim: não vos conformeis com este mundo. Então o que ele está dizendo assim, não tome a forma deste mundo. Não vamos nos moldar segundo o costume, a prática deste mundo. É isso que ele está falando. Quando fala não vos conformeis, ele está direcionando a uma atitude que nós deveremos ter em relação a este mundo tenebroso. Então Paulo exorta os crentes a não se moldarem ao sistema de valores deste presente século, que é do maligno, mas que representa, esse século que representa o mundo caído e totalmente oposto à vontade e à palavra de Deus. Então, quando você pensa no mundo, quando você pensa nos acontecimentos desta festa pagã, que é o carnaval, eles estão dentro do propósito deste mundo tenebroso, dentro daquilo que Satanás requer dos seus seguidores, contra a vontade de Deus, daquilo que Deus requer para o seu povo. Mas Paulo continua dizendo assim na segunda frase: mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Ou seja, não vamos tomar a forma deste mundo, não vamos nos moldar a este mundo, ao padrão deste mundo, mas transformar pela renovação da vossa mente. Então a palavra grega aí para transformar é a palavra que nos lembra, e estudamos muito aí no ensino médio, a metamorfose. Indica uma mudança interna e continua uma mudança contínua e operada exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. Então, transformai-vos, lembre-se daquele conceito de metamorfose, uma transformação de dentro para fora, que é movida, impulsionada exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo fala: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Indica uma mudança interna e contínua, operada exclusivamente pelo Espírito Santo. E essa transformação ocorre pela renovação da nossa mente, ou seja, pelo entendimento reformado pelas Escrituras e pelo poder do Espírito Santo, o entendimento que o Espírito Santo nos dá da palavra de Deus. E ele termina esse pequeno texto, esse versículo, dizendo assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, só vai experimentar a perfeita e agradável e perfeita vontade de Deus quem não está conformado com este mundo, ou seja, quem não toma a forma deste mundo, quem não vive segundo o padrão deste mundo. Só vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quem sofre aquela mudança contínua e operada pelo Espírito Santo, ou seja, essa transformação que é renovada na nossa mente pelo entendimento da palavra de Deus. Fomos transformados de dentro para fora pelo Espírito Santo de Deus. Aí sim, vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o propósito da renovação da nossa mente é discernir e viver conforme a vontade de Deus. Primeiro, que a vontade de Deus sempre é boa. Segundo, que a vontade de Deus sempre será agradável.
Terceira, que a vontade de Deus sempre é perfeita. Quem vive esta realidade de acordo com a palavra de Deus, sempre vai ter o entendimento do que é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, e vamos experimentar isso. Ou seja, vamos experimentar na sua totalidade a bondade de Deus, vamos experimentar na sua totalidade o que é agradável e vem de Deus, e vamos acreditar e perceber e crer que tudo isso é perfeito segundo a vontade de Deus. E quando nós olhamos para o verbo experimentar no grego, tem um sentido de comprovar na prática. Quando ele fala assim, para que experimenteis, ele está dizendo assim, comprovar na prática, sugerindo que o crente conhece a vontade de Deus quando ele se submete à vontade de Deus. Eu fiquei pensando, como é que eu vou ilustrar isso para a igreja? Como é que eu vou ilustrar isso para a igreja? E eu pensei há muito tempo numa ilustração que nós contamos para as pessoas, né? Se você estiver, por exemplo, chupando uma laranja, você começa a descascar a laranja, e você chupa a laranja, você sabe qual é o gosto, você sente o gosto, você vai ali ficar maravilhado, prazeroso pelo gosto. Você vai querer repetir aquele gesto sempre, descascar a laranja e experimentar a laranja. Então você vai perceber como aquela laranja é boa, como aquela laranja é agradável, como ela é perfeita ao seu paladar. Correto? Mas aquele que está à sua frente, do seu lado, quem sabe sentado até à mesa, não provou da laranja, ele não vai saber como ela é boa, não vai saber como ela é agradável e não vai saber como ela é perfeita ao seu paladar, porque não experimentou. Mas quem experimenta a palavra de Deus, tendo como aquele que promove o seu gosto, o seu prazer, o Espírito Santo dentro de nós, ele sabe valorizar este momento. Porque ele experimentou, ele se submete à palavra, assim como nós nos submetemos a sentir o gosto de um fruto quando está em nossas mãos. Um fruto em nossas mãos pode até ser belo, agradável aos olhos, mas você não vai saber se ele é agradável, se é bom, se é perfeito, se você não experimentar. Assim é a palavra de Deus. Muitas vezes está em suas mãos, mas você não experimenta, você não pratica, você não aceita, você entra em litígio com a palavra de Deus, você entra na desobediência da palavra de Deus. Então essa totalidade da vontade de Deus não é apreciada por nós, e quando não é apreciada por nós, nós entramos muitas vezes no pecado da murmuração, porque não aprendemos a experimentar a palavra de Deus e assim não sabemos como ela é boa, agradável e perfeita à vontade de Deus. Dentro de uma aplicação rápida, a tradição reformada enfatiza que a transformação do cristão ocorre pela ação soberana de Deus através das Escrituras e da ação do discernimento do Espírito Santo em nós. João Calvino, em certo momento, por exemplo, argumentava que a mente do homem, sem a renovação divina, está escravizada ao pecado e só pode ser libertada pela graça regeneradora de Deus. Então Calvino diz que o homem, sem a ação direta de Deus, da graça de Deus, ele continua escravo deste mundo. E ele só pode se libertar dessa escravidão pecaminosa deste mundo com a ação plena da vontade de Deus, porque só Ele pode, de fato, libertar. E isso é possível porque Deus age, primeiro, transformando os seus eleitos, aqueles que são chamados à imagem de Cristo, conforme Paulo registra em Romanos 8, 29. Então, quando voltamos a Romanos 12, 2, que é o texto básico para hoje, é um chamado à santificação, e um chamado à santificação de forma progressiva.
progressiva, a cada momento, a cada instante, nós vamos experimentando a palavra de Deus, tendo o perfeito discernimento do nosso papel neste mundo tenebroso, e cada vez mais experimentando a palavra de Deus, somos edificados, fortalecidos nesta palavra, para rejeitar aquilo que o mundo coloca diante de nós, diante dos nossos olhos, ao nosso alcance. Nós conseguimos dizer não a este mundo tenebroso, né? Isso significa viver sob a soberania de Deus, buscando a obediência às Escrituras e confiando que Ele opera essa transformação na vida do seu povo, daqueles que Ele tem chamado. Eu acredito que você que está aqui conosco nesta noite tem sido assim atingido por Deus. A cada dia a palavra de Deus se renova no seu coração. A cada dia você tem um desejo de ser transformado por esta palavra. Aí você não se submete a ações deste mundo. Logo você é transformado de forma progressiva num caminho de santificação, um caminho que agrada ao Senhor, um caminho que te leva a ver ao Senhor. E enquanto isto não acontece, você o conhece perfeitamente pela prática e obediência da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos viver diferente. Viver diferente neste mundo tenebroso, diante deste carnaval, ou quem sabe de qualquer outra festa pagã que porventura vier à nossa frente. E quando nós falamos agora para a nossa realidade, eu quero trazer algumas práticas para nós nesse dia, baseado nesse texto. Eu quero considerar, irmãos, que o carnaval, essa festa que estamos vivenciando nesses dias, observando nesses dias, é uma festa mais popular do nosso Brasil. É uma festa conhecida no mundo todo. Pessoas vêm de vários cantos deste mundo para passar esse tempo aqui no Brasil. E para muitos que vêm para pular o carnaval, assim como se fala aí fora, para muitos é um tempo, segundo eles, de alegria. Segundo eles, é um tempo de diversão. Mas para nós cristãos, é uma oportunidade de nós refletirmos sobre a nossa conduta diante de Deus e diante do mundo. Sempre essa verdade precisa estar em nosso coração. A nossa conduta, nós precisamos refletir sobre a nossa conduta. Primeiro, diante de Deus. Porque cremos que nosso Deus, Ele é onipresente. Cremos que Ele é onisciente, ou seja, Ele está em todos os lugares e sabe todas as coisas. Então é inútil o homem, primeiro, tentar se esconder de Deus. Segundo, é inútil ao homem tentar ter segredos diante de Deus. Esporadicamente, quando nós estamos no gabinete para dar um aconselhamento bíblico aos irmãos que nos procuram, e quando eles nos contam um fato, eu faço uma pergunta: quem mais sabe desse assunto? E às vezes as pessoas trazem uma resposta assim dentro, né, da sua percepção, diz assim: ah, pastor, isso é um segredo ainda. Ninguém sabe. Agora que eu estou contando para o senhor, eu falei assim: não, isso não é mais segredo, porque Deus já sabe. E a Bíblia diz que as coisas ocultas, muitas vezes Deus revela. Então nada é oculto diante dos olhos de Deus, é um engano, é um esforço inútil, não serve para nada. Então nós precisamos, diante do que está acontecendo à nossa volta, perceber como tem sido, né, a nossa conduta, primeiro diante de Deus. Adão tentou fugir de Deus. Jonas tentou esconder-se de Deus. Pedro negou o Senhor Jesus e o Senhor Jesus percebeu isso. Não temos como fugir de Deus. Então, a primeira responsabilidade nossa é refletir sobre a nossa conduta diante de Deus. Se nós estamos conformados com este mundo ou não estamos conformados com este mundo, ou se nós estamos sendo transformados pelo poder do Espírito Santo, ou estamos vivendo de acordo com este mundo, longe de uma transformação. Precisamos ver. Porque se Deus nos conhece perfeitamente, o mundo nos deseja. O mundo ele tem, no mínimo, algumas intenções para conosco. Primeiro, ele quer tirar a nossa paz verdadeira em Cristo Jesus, a nossa alegria verdadeira em Cristo Jesus. Ele quer fazer com que a nossa fé não aconteça mais diante das dificuldades.
Ele quer fazer de nós desistentes de Deus, pessoas que retroagem, que fogem da presença de Deus, que desistem de Deus. Este é o objetivo deste mundo. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, ele sabe, percebe e se fortalece nesse Deus a cada dia, em sua obediência a esse Deus, e resiste às tentações que porventura o mundo coloca diante de nós. Então, para muitos é um tempo de alegria, como falei, de festa e diversão. Para nós, cristãos, é uma oportunidade de refletir sobre a nossa conduta diante de Deus e do mundo. Eu passo a perguntar ao irmão, a cada um de nós, como devemos nos portar? Como devemos nos comportar diante deste mundo? Devemos praticar ou nos afastar? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Vamos ver algumas questões. Primeiro, vamos observar os valores que as festas pagãs promovem para nós. Quais são os seus valores, em especial o carnaval? Primeiro, a origem do carnaval remonta às festividades pagãs, onde se exaltavam os prazeres carnais e a ausência de limites morais. Uma libertinagem. Então, essas festividades pagãs exaltam os prazeres carnais, sem limite, sem limite. Também traz o culto ao paganismo, religiões contrárias ao cristianismo. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que todas essas festas pagãs são direcionadas, são oferecidas a um ritual de oferecimento, de condutas a deuses pagãos, de religiões contrárias ao cristianismo. Hoje, esta festa continua sendo marcada. Não mudou. O que nós observamos nessas festas de hoje? Primeiro, exaltação dos desejos carnais, ou exaltação do desejo da carne. Você vai ver isso lá em Gálatas 5, 19 e 21. Por favor, coloque aí para nós. Gálatas 5, 19 a 21. Paulo está orientando a igreja. Olha lá o que essas festas pagãs exaltam. Até o verso 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, olha aí, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, e último versículo, invejas, bebedices, glutonarias. Aí vem Paulo dizendo assim, e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni. Ou seja, não é a primeira vez que Paulo orienta a igreja. Lembra lá do nosso início? É sempre bom nós lembrarmos, a repetição faz com que nós possamos lembrar e praticar aquilo que deve ser praticado. Que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Não herdarão, irmãos. Não tem outro tratamento, não tem outra sentença, não tem outro juízo sobre aquilo que nós estamos vivenciando aí fora. Aqueles que exaltam os desejos da carne, têm essa sentença que a palavra de Deus registra para nós. Ou seja, podemos dizer que o carnaval é uma festa regada à morte. Existe a morte no início, no meio e no fim desses festejos, porque leva as pessoas à condenação, porque exalta os desejos carnais que a Bíblia nos orienta para não termos. E é interessante que muitas vezes achamos pessoas que gostam de justificar isso. Aquela velha questão do nada a ver. Nada a ver. E o nada a ver, irmãos, são gotas homeopáticas de venenos pecaminosos que nos levam à morte espiritual. A cada prática do nada a ver nos leva a nos mover na lamaçal do pecado. Por isso que nós temos que estar atento a isso, como que tem que ser a nossa conduta. Então, exaltação dos desejos carnais. Segundo, imoralidade, sensualidade, o uso excessivo de álcool, como a Bíblia diz, de drogas, violência e afastamento dos valores cristãos. Então, como cristãos, somos chamados a viver de uma forma santa e separada para Deus. Se nós olharmos lá em 1 Pedro 1, 15, 16, Pedro vai nos lembrar, sede santos,
porque eu sou santo. Deus está falando, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Em todo o vosso procedimento, porque assim Deus é perfeitamente santo em tudo, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Como é que está a sua vida diante de Deus? Como é que está a sua vida diante deste mundo? Deus nos chamou, irmãos, para sermos santos. E se nós conhecemos essas verdades que estamos vivendo neste carnaval, nós precisamos viver diferente. O oposto disso tudo que estamos vendo. Segundo, eu considero também, irmãos, que Deus nos chama, cada cristão, esse chamado para cada cristão, é chamado para a santidade. Deus nos chama a viver uma vida diferente, não segundo os padrões e nem seguindo os padrões do mundo, mas sendo o quê? Testemunhas de Cristo. E alguns direcionamentos, orientações bíblicas são importantes para nós. Por exemplo, santidade e separação. Dá uma olhadinha em 2 Coríntios 6, 14 e 17. Não sei se você já refletiu um pouco sobre esse texto. 2 Coríntios 6, 14 nos fala assim, olha só. Geralmente esse texto é muito falado no casamento, em julgo desigual no casamento. Mas o seu conceito é muito mais amplo do que só o casamento. É muita coisa. Olha como Paulo fala à igreja, não vos ponhais em julgo desigual como os incrédulos. Ele está dando uma referência. Ou seja, este comportamento do incrédulo não faz parte da nossa vida, logo você não pode se associar a ele, ao incrédulo que assim se comporta. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Nada. Ou que comunhão da luz com as trevas? Olha o próximo versículo. Que harmonia entre Cristo e o maligno, irmãos. Pensa nessa cena. Cristo se unindo ao maligno. Assim somos nós. Não podemos nos unir às práticas desse mundo, o julgo desigual. Não é só para o casamento, não. São atitudes, gestos, lugares, ambientes, comportamentos, pensamentos, fala. Tudo aquilo que não é compatível com a nossa vida cristã, e se nós praticamos é um julgo desigual, ou que união do crente com o incrédulo, não temos, não há possibilidade disso acontecer. E ele continua dizendo no versículo 16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos o santuário de Deus vivente, como ele próprio diz, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Se somos de Deus, temos que andar conforme a vontade de Deus. Temos que viver conforme a vontade de Deus. Temos que ter um comportamento conforme a vontade de Deus. Porque nós somos santuário de Deus. Nós somos instrumentos de Deus. E Deus só usa instrumento que é santo aos seus olhos. Que é perfeito aos seus olhos. Por isso que nós não podemos nos conformar com este mundo. Por isso que nós não podemos viver moldado para este mundo. Por isso que nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Para que a cada dia da nossa existência possamos crescer nesse conhecimento da palavra e na prática da palavra. E assim experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nós. E se nós vivermos semelhante a este mundo nas suas práticas, irmãos, estaremos longe da perfeita e boa vontade de Deus sobre nós. O texto continua dizendo algo para nós, lá no último versículo 17, de 2 Coríntios 6, 14, 17. Por isso, retirai-vos do meio deles. É Paulo que está dizendo. Aí, se você quiser uma comparação, não dá para falar tudo num culto, né? Muitas vezes nós falamos que não podemos ir lá no Velho Testamento e trazer a lei para o Novo Testamento. Só que esse texto de Paulo está no Novo Testamento, no tempo da graça. Olha o que ele diz. Por isso, retirai-vos do meio deles.
Interessante que é a mesma ordem que Deus deu ao povo quando falou assim: quando vocês estiverem na sua terra, na terra prometida que eu dei a vocês, a promessa que eu fiz, vocês não podem se associar aos povos pagãos de lá. Retire-se do meio deles. Diz o Senhor: não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Não toqueis em coisas espíritas. Até o versículo 17. Não toquei em coisas espíritas. Não toqueis. Assim seremos recebidos por Deus. Posso ilustrar? Como é que estão as suas mãos? Em que as suas mãos têm tocado? Quem está tocando em você? São mãos santas ou mãos impuras? Se a sua mão está tocando em coisas impuras deste mundo tenebroso, nós não seremos recebidos por Deus. Se você tem sido tocado e tem tido prazer pelas mãos deste mundo tenebroso que tem nos tocado, e você tem se alegrado nisso, nós não seremos recebidos por Deus. Há uma separação bem clara nas Escrituras entre nós e os ímpios, entre a igreja e o mundo, entre Cristo e o diabo. Há uma separação, irmãos. Não tente levar a sua vida conforme muitas pessoas estão levando. Alguns sequer são frios, alguns sequer são quentes, e vivem numa realidade morna. E a palavra de Deus diz que quando isso acontece, estamos prestes a sermos o quê? Vomitados por Deus. Porque vivemos fora da conduta que Deus requer de nós. Santidade e separação. Não devemos nos associar com práticas que desonram a Deus. Quando nós voltamos ao texto Romanos 12, 2, ele fala da renovação da mente. Em vez de nós conformarmos com o mundo, devemos buscar transformação pela palavra de Deus. Também considero, irmãos, que a nossa vida cristã tem que ser diferente deste carnaval que estamos vivendo, porque o cristão deve agir de uma forma diferenciada neste momento que estamos vivendo desta festa pagã. Temos que ser diferente nesse período. Temos que buscar a orientação de Deus e praticar aquilo que o Senhor requer de nós. Então, diante desse cenário que estamos aí fora, como devemos nos portar? Primeiro, algumas atitudes, se os irmãos nos permitem falar. Primeiro, não participar das práticas mundanas. Não pratique. Vai vir depois a festa junina, Halloween, etc, etc, etc. Não praticar, não participar das práticas mundanas. Assim que devemos nos comportar. Efésios 5:11. Olha o que está escrito lá. Efésios 5:11. E não sejais... Como é que é, igreja? Por favor. E não... Como é que é a igreja? De novo. Cúmplices. Antes... O que é ser cúmplices, irmão? Hoje pela manhã eu falei que muitos de nós, nos nossos comportamentos diários na igreja, damos folga para o diabo. Quem esteve na IBD hoje, quem não viu, pega lá o vídeo, depois o Chumbinho vai fazer o corte, né? Está lá. Está lá. Muitas vezes os nossos gestos, quando nós somos cúmplices dessas obras carnais e frutíferas, que não é o fruto do Espírito é outra coisa, mas são as obras da carne, nós nos tornamos semelhantes a eles. E aí, nós nos oferecemos para trabalhar em favor da vontade maligna e não da vontade de Deus.
É quando nós nos associamos e somos cúmplices a essas obras infrutíferas do mundo. É quando nós, pastor, mas eu não vou, não participo. Amém, glória a Deus, eu quero crer que você não vai mesmo, não vai passar nem perto. Mas muitas vezes não estamos lá. E muitas vezes estamos aqui neste santo lugar, só que muitas vezes nós temos atitudes que ao invés de edificar, nós destruímos as pessoas. A fofoca, a mentira, a inveja, o apelido, falar mal. O diabo nessa época chama a galera toda e fala assim, vem descansar, porque o povo lá está trabalhando em nosso favor. Nós não precisamos trabalhar, não. O próprio povo está se destruindo. Eles estão fazendo a minha vontade, então vamos descansar. Quando eles ficarem mais santos, a gente volta lá para atacar eles. Porque muitas vezes nós somos cúmplices das obras infrutíferas das trevas. E a nossa atitude neste mundo é reprovar. Aí sim nós seremos de fato aqueles que somos transformados pelo Espírito Santo de Deus, que não retrocedemos, que não nos acovardamos, que temos o Evangelho verdadeiramente como o poder de Deus, e que sendo o poder de Deus, nós não envergonhamos do Evangelho, pelo contrário, praticamos e vivenciamos em todo e qualquer lugar. E se temos que dizer não ao mundo, vamos dizer não ao mundo. Se temos que dizer eu não vou, eu não vou. Se temos que dizer assim, eu não uso, não pratico, não experimento, vamos dizer isso em nome do Senhor Jesus. E não vamos dizer, tudo bem, todo mundo pratica, é assim que vive. Se a igreja não fizer diferente, as pessoas não voltam mais na igreja. Nós estamos com mais medo de perder irmãos do que levar a igreja a uma santificação. Muitas vezes os nossos gestos e atitude, ao invés de trazer a pessoa à santidade, aonde nós veremos a Deus, nossos gestos e atitudes empurram as pessoas para fora da igreja. E muitas vezes trazemos o povo para a igreja, mas as pessoas não veem em nós transformação. É muito triste, é melancólico demais, é doloroso demais. Quando alguém chega para a igreja ou para alguém da igreja e diz assim, ser crente como irmão, eu prefiro ser o que eu sou. Por quê? Estamos sendo cúmplices das obras infrutíferas das trevas, irmãos, ao invés de sermos luz. E somos reprovados. E não reprovamos. A igreja precisa viver a obediência da palavra de Deus. Então, não participar das obras do mundo, não devemos nos envolver nessas obras das trevas, mas sim sermos luz. Segundo, aproveitar o tempo para buscar mais a Deus. É esta hora que a igreja tem que orar, é esta hora que a igreja tem que jejuar, é esta hora que a igreja tem que se fortalecer espiritualmente, é essa hora que a igreja precisa se unir, ter uma comunhão, ter um propósito. É nesta hora que temos que aproximar de Deus, porque esse mundo jaz no maligno. Não vamos esperar palmas neste mundo, não vamos esperar elogio deste mundo, porque se isso estiver acontecendo, nós estamos errados em nossa conduta. Mas precisamos nos achegar a Deus, precisamos nos unir, nos fortalecer, um caminhando com o outro, um edificando o outro, um fortalecendo o outro, um animando o outro, um puxando o outro, um conduzindo o outro, dizendo que Deus está presente e Deus vai agir, está agindo poderosamente. E vale a pena suportar todas essas questões mundanas, porque nós vamos experimentar coisas maiores e tremendas da parte de Deus. É o momento de nós orarmos, intercedermos e crescermos espiritualmente. Porque é neste momento que parece que nós enxergamos o diabo de uma forma maior e mais poderosa. Mas esquecemos que quando passa o carnaval também o diabo está aí, irmãos. A violência urbana, os crimes, filhos contra pai, pai contra os filhos. Como nós estamos vendo tragédia diariamente em nossos meios e achamos que o diabo só trabalha no carnaval. A igreja precisa olhar para este mundo, não olhar a saber que Deus tem o controle, mas que nós não podemos nos conformar, precisamos nos transformar para receber o que é bom e perfeito. E é neste momento, irmãos, que nós estamos precisando, e o caminho para encerrar, é um momento muito oportuno de zelar pelo nosso testemunho. De zelar pelo nosso testemunho.
Nossa vida deve refletir a glória de Deus em todo o tempo, não apenas dentro da igreja. Aonde você vai estar amanhã, você precisa zelar pelo seu testemunho. Você precisa zelar pelo seu testemunho. Eu gosto muito quando as pessoas dizem assim, esse mundo dá volta. Eu acredito que dá mesmo. Eu tive, antes de entrar no ministério, envolver com a igreja, não tive uma vida muito santa. Mas é interessante que depois que nós começamos, a nos envolver e Deus foi agindo na nossa vida, foi nos transformando, foi um longo período dentro da igreja, até chegar aonde nós estamos. Não foi rápido, não. É aquele processo que nós falamos no início, de santificação. Deus vai a cada dia nos moldando, retirando aquilo que nos impede de chegarmos até aqui. Ainda tem muita coisa, Deus tem que fazer muita coisa ainda no meu coração. Não acabou a obra ainda não. Tem muita coisa ainda para fazer. Mas eu sei que Ele está fazendo. Mas é interessante que esporadicamente chega alguém diante de nós e fala assim, Arildo, olha como que nós éramos antes de Cristo. Eu falei assim, é verdade. Como nós éramos antes de Cristo. Ninguém apostaria em nós que seríamos servos do Senhor hoje. Mas somente pela graça de Deus, Deus renovando a nossa mente, nos dando um sentimento de não conformar com este mundo, e Deus colocando uma semente de transformação e de mudança, nós fomos vencendo as dificuldades e chegamos até hoje. E hoje muitas pessoas que lá atrás estavam perdidas como eu, hoje estão na luz como nós estamos. Então por isso que o seu gesto hoje, irmãos, precisa também ser um gesto pensando no amanhã, aonde você estiver. Porque daqui a pouco, amanhã, sem você perceber, você vai estar num ambiente lá, sem nenhum propósito, aleatoriamente. E você não percebe que as pessoas olham. Passa alguns dias, meses, você está dentro da igreja, quem sabe até cantando aqui na frente, pregando, orando, a pessoa vai entrar lá e vai olhar, eu conheço aquele cara de algum lugar. Eu já vi esse cara em algum lugar. E ele vai matutar aquilo. Eu conheço, eu sei, eu já vi ele, eu conheço, já vi. Ah, lembrei. Vai acabar o culto, ele vai chamar, e aí, rapaz? Você é da igreja? Não sabia, não. Lembra aquele dia assim, em tal lugar lá assim? Eu te vi lá, você estava animadinho lá. Isso é ser crente? Esse é o seu evangelho? É assim que devemos nos comportar? Que vergonha, irmãos. Que vergonha. Nós precisamos zelar pelo nosso testemunho, sermos luz, para que no futuro alguém chegue e fale assim, eu te vi lá, mas você era diferente. Você era a única pessoa diferente naquele ambiente. E por ser diferente eu te percebi. Agora eu descobri por que você era diferente, porque você é de Deus. Não se engane, nós não vamos ser retirados neste momento do mundo. Vai haver um momento para isso. Mas enquanto estivermos no mundo, nós temos que ser luz, aonde quer que estejamos. Então zele pelo seu testemunho quando estiver dirigindo. Zele pelo seu testemunho quando estiver tratando dos seus negócios. Zele do seu testemunho quando estiver dentro da sua família. Zele do seu testemunho quando estiver diante dos seus colegas lá no seu emprego. Zele do seu testemunho quando estiver andando pela rua. Zele do seu testemunho para que você seja instrumento de Deus, de transformação de vidas neste mundo tenebroso. E eu termino, irmãos, dizendo: o cristão não deve se conformar com o mundo, mas viver em santidade e compromisso com Deus. O carnaval pode ser um período de tentações, mas também uma oportunidade de fortalecer a nossa fé e sermos luz no meio das trevas. Ora, que privilégio que possamos escolher a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, em vez dos prazeres passageiros deste mundo tenebroso. Que o Senhor nos ajude a viver para a sua glória, não apenas no período de carnaval ou de qualquer outra festa pagã, mas em toda a nossa caminhada cristã. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos. Então, IPB Glória, sede santos,
porque o Senhor é santo.